Olá, alunos do sétimo ano, boa tarde. Aqui é a professora Luzia, da disciplina Matemática, e hoje eu estou passando para vocês o roteiro de estudos da semana do dia 22 de fevereiro. Esse roteiro, ele tem uma data para ser entregue, né? Então, assim que vocês abrirem o documento, vocês poderão ver o campo da data, tá certo? E aí eu espero que vocês cumpram o prazo, mandem no dia correto, tá bom? Não deixem passar do prazo, não deixem as atividades acumularem. Então, aqui nesse campo de leia com atenção, estará indicado até que dia vocês podem estar me enviando o roteiro. O conteúdo do roteiro é múltiplos de um número natural. Então, uma das habilidades que nós vamos trabalhar nesse roteiro, tá? É resolver e elaborar situações, problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor, reconhecendo os números primos, múltiplos e divisores, tá certo? E aí, de maneira mais específica, os múltiplos, tá bom? Tem partes do roteiro que será indicado somente para leitura, ou seja, vocês não precisam ficar copiando o conteúdo. Copiem somente o que for solicitado. Aqui estará o link desse vídeo que eu estou fazendo agora, tá bom? Para que vocês possam ter acesso a ele, porque por meio desse vídeo eu vou explicar o passo a passo. Então, o primeiro item, somente para leitura, não precisa copiar, fala sobre múltiplos e divisores de números naturais. Certo? Então, o que é ser um múltiplo? E aqui é dado um exercício, um exemplo. Então, veículos equipados com motores flex podem ser movidos com etanol, gasolina ou a mistura deles. Isso permite ao proprietário escolher o tipo de combustível com o qual deseja abastecer. E aí, por exemplo, certo veículo percorre em média 8 km com 1 litro de etanol. Eu estou fazendo a leitura aqui do texto. 8 km com 1 litro de etanol e 10 km com 1 litro de gasolina. Com bases nessas informações, podemos estimar. O que é estimar? É diagnosticar, chegar ao valor, né? Chegar à medida da distância que pode ser percorrida pelo veículo de acordo com o tipo de combustível. E aí temos a tabelinha que também é somente para leitura, não precisa copiar, certo? Não precisa copiar a tabela, não esqueçam disso. E aí, o que diz essa tabela? Para cada 1 litro de etanol, eu percorro com um carro 8 quilômetros. Então, quando eu tenho 1 litro, 8 quilômetros, 2 litros, 2 vezes 8 quilômetros, que é 16 quilômetros, 3 litros, 3 vezes 8 quilômetros, que dá 24 quilômetros. Então, observem que para eu saber o valor que o carro vai conseguir percorrer, eu preciso multiplicar por 8, que é a quantidade de quilômetros que ele anda a cada litro de etanol. O mesmo acontece com a gasolina, mas com a gasolina, em vez de multiplicar por 8, multiplica por 10. Por quê? Com 1 litro de gasolina, o carro percorre 10 quilômetros. E esses valores encontrados recebem um nome de múltiplo. Múltiplo de quê? Múltiplo do número que foi multiplicado. Então, no caso, o 8, o 16, o 24, o 32 e o 40 são múltiplos do 8. Já o 10, o 20, o 30, o 40 e o 50 são múltiplos do 10, certo? Então, a gente costuma dizer que todo número que é encontrado na multiplicação do número natural 8, ou no caso aí o 10, recebe o número de múltiplo, certo? Então, por que o 8 é múltiplo do 8? Porque 1 vezes 8 é 8. Por que o 32 é múltiplo do 8? Porque 4 vezes 8 é 32. Então, toda vez que eu tenho o determinado número no resultado da conta, a gente já confirma
né, que esse resultado é múltiplo do número que foi usado na multiplicação, certo? O zero, somente para a leitura novamente, gente, antes de eu continuar. Voltando. O zero, ele é múltiplo de todo número natural. Todo número natural pode ser multiplicado por zero e dará zero. Então, o zero está em todos os múltiplos de todos os números que forem multiplicados. E a segunda observação, em uma multiplicação de números naturais, o produto é múltiplo dos fatores. Quem é o produto? O produto é o resultado da multiplicação. Os fatores são os números que foram utilizados para se multiplicar. Então, 4 vezes 13 deu 52. O que esse 52 significa? Significa que ele é múltiplo tanto do 4 como do 13, certo? Porque multiplicando os dois números eu cheguei no 52. O 105, ele foi multiplicado por 5 vezes 3 vezes 7, ou seja, ele é múltiplo do 5, do 3 e do 7. Se eu fizer a tabuada do 5, for contando de 5 em 5, eu vou passar pelo 105. Se eu fizer a tabuada do 3, contando de 3 em 3, eu vou passar pelo 105. E o mesmo acontece com o 7. O que isso significa, gente? Tabuada, ela não para lá no 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, até 1 vezes 10. Eu posso fazer a tabuada infinitamente. Então, por exemplo, a tabuada do 3. Eu posso fazer até o 3 vezes 10 e posso continuar. 3 vezes 11, 3 vezes 12, 3 vezes 13. Nada impede que eu continue fazendo as multiplicações, tá certo? Então, a multiplicação, ela é algo que é infinita, tá bom? Ela não vai parar lá na tabuadinha do 10. Continuando agora, iremos para a parte em que vocês têm que responder. Observem, responda as questões no caderno de matemática ou na apostila. Para quem não veio retirar a apostila, o material do aluno aqui na escola, pode estar respondendo no caderno de matemática. Para quem já tem a apostila em mãos, página 60. Se vocês acompanharam a aula do Centro de Mídia e já tem esse conteúdo resolvido, ótimo, não precisa fazer novamente, é só tirar foto e me mandar. Caso não fez ainda, é a oportunidade para fazer, tá bom? Não precisa copiar os enunciados, eu só quero a resposta, tá bom? E aí, na página 60, o que eu tenho? A atividade recebe o nome de aula 2, os múltiplos e suas relações. Por favor, coloquem a data que vocês estão fazendo essa atividade, ou no caderno, ou na apostila, coloquem a data, tá bom? E o nome, se for no caderno, escreva os números e suas relações, para ficar registrado lá bonitinho, tá bom? Qual é o assunto? E aí o primeiro exercício, observe a fita a seguir. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e 27. Descreva o que está acontecendo com a sequência. Então, o que a gente pode perceber nessa sequência? Essa sequência é múltipla de alguém? Então, o que a gente pode escrever? A sequência é formada pelos múltiplos de... Então, a sequência é formada pelos múltiplos. Então, qual é a tabuada que está sendo falada aqui? E aí vocês vão escrever aqui, ó, qual é a tabuada dessa sequência. Após isso, no item B, vocês vão fazer as sequências dos múltiplos de 8, dos múltiplos do 10 e dos múltiplos do 15. Ou seja, eu vou contar partindo do 0, eu vou contar de 8 em 8, de 10 em 10 e de 15 em 15. De 8 em 8, eu quero quantos termos, gente? 6. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então, de 8 em 8, 0, 8, 16, 24, 32, 40. Existem mais? Sim, existem infinitos. Mas nesse exercício só foi pedido 6. O mesmo com o 10. Vocês vão escrever 6 números. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E a do 15 também. 2, 3, 4, 5 e 6 com 0. Então, aqui, ó, de 10 em 10 e aqui de 15 em 15. Explique por que esses números que você escreveu são múltiplos dos números dados, certo? Então, por quê? Foi falado bastante até agora. Porque eles estão na tabuada do número. Porque se eu contar de 10 em 10, eu vou encontrar esses números. Porque se eu multiplicar 1 por 10, eu chego ao 10. 2 por 10, eu chego ao 20. Então, por conta da multiplicação, escrevam com as palavras de vocês, tá bom? Exercício 2. Na tabela a seguir, pinte de azul os múltiplos de 2, marque com um X os múltiplos de 3 e faça um círculo sobre os múltiplos de 6. Em seguida, responda as questões que estão após a tabela. Então, aqui, observem que no primeiro campo, eu tenho os números normais, ó, 0, 1, 2, 3, até o 10. Na parte de baixo, eu tenho a tabuada do 3, depois eu tenho a tabuada do 4, a tabuada do 5, a tabuada do 6. E aí, em todos eles, nós vamos seguir esse raciocínio de pintar de azul os múltiplos de 2, ou seja, todos os pares nós vamos pintar de azul. Então, todos os pares serão pintados de azul em todas as fileiras, tá bom? Em todas as linhas. Quem é par, pinta de azul. Por quê? Se é par, automaticamente está na tabuada do 2. Quem é ímpar não está na tabuada do 2. Quem são os números pares, gente? Vocês lembram disso? Os números pares são os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, todos os números terminados em 0, em 2, em 4, em 6 e 8 são números pares. Então, por isso que esses que eu fiz os risquinhos de preto são números pares, tá? A caneta, gente, ela apaga. Tem que escrever novamente. Então, aí eu tenho os números pares. Com os números múltiplos de 3, ou seja, se eu contar de 3 em 3, estão na tabuada de 3, eu vou fazer o X. Então, ó, 0, 3, 6, 9, 12, 15. Então, assim por diante, vocês vão riscando todos os números que estão na tabuada do 3. E por último, vocês farão um círculo sobre os múltiplos de 6. Ou seja, vocês vão contar de 6 em 6 e fazer um círculo nos números que são múltiplos do 6. Então, essa é a atividade 2. Depois de feita, vocês precisam responder as questõezinhas que estão na página seguinte da apostila, na página 61. Eu não coloquei aqui, tá? Mas no roteirinho de vocês estará aparecendo. Foi um descuido meu não ter colocado agora. Quais serão as questões? Então, vai ter lá o item A, o item B e o item C, tá bom? No item A, eles perguntam quais os números que foram pintados de azul e também marcados com X. Sobre esses números, o que é possível ser dito? Então, se vocês observarem, depois que vocês fizerem todos esses desenhos e essas pinturas, vocês vão observar que os números que estão marcados com X e pintado de azul são os números que foram circulados, são os múltiplos do 6, certo? Vocês vão observar isso. Na B, quais os números que foram apenas marcados com X
Então, vocês vão olhar lá e dizer, são múltiplos de quem os marcados com X? E na C, o que se pode dizer sobre o número 0? Ou seja, o que acontece com o 0? Foi como eu falei no começo, o 0 é múltiplo de todos os números, tá bom? Então, é esse o exercício 2. E aí, em seguida, aí sim, vocês não vão mais utilizar a apostila, e sim o caderno de matemática, e vão resolver esses múltiplos, certo? Então, represente conjunto formados pelos múltiplos do número abaixo. Vocês vão escrever a tabuadinha, que nada mais é do que os múltiplos de cada número. Então, aqui, ó, o múltiplo do 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Por que tem esses 3 pontinhos? Porque esse conjunto é um conjunto infinito, ou seja, ele não tem fim. Então, eu coloco os 3 pontinhos para representar que não tem fim, certo? E aí, vocês farão aqui múltiplos do 4, partindo do 0, todos os números da tabuada do 4. 4, 8, 12, 16, 20. Observem que eu estou contando de 4 em 4. 24, 28 e assim por diante. Parou? Coloca os 3 pontinhos para indicar que é infinito. E isso vocês farão com todos eles. Múltiplo do 1, vão contar de 1 em 1. Múltiplos do 10, vão contar de 10 em 10. Múltiplo do 8, vão contar do 8 em 8. Sempre começando pelo 0. O 0 sempre é o primeiro múltiplo de todos os conjuntos, tá bom? Então, essas são as atividades que vocês precisam fazer, tá? E me enviar até a data determinada. Aqui, exercício 4. Também vão escrever no caderno, copiar no caderno. Olha aqui, ó. Agora, copie e responda as questões abaixo no caderno de matemática. Precisa copiar? Precisa, tá? Então, aqui na 4, determine 5 múltiplos diferentes de 0, não pode ter o 0, de cada um dos números. Então, aqui, ó, do 5, o 5, o 10, o 15, o 20, o 25. Tem 5 números diferentes de 0. Do 12, o 12, 24, 36, 48 e 60, certo? Vocês vão escrever 5 de cada. Olha, ainda vai ficar faltando a B, a C, a D e a F para vocês fazerem. E na 5, observe o quadro a seguir, a quilometragem percorrida por 2 automóveis em média, de acordo com o consumo de etanol. Então, aqui, ó, o automóvel 1, ele anda 7 km a cada litro de etanol, e o automóvel 2 anda 9 km a cada litro de etanol. Perguntas: qual é o automóvel mais econômico? Vocês vão observar a tabela e ver. Qual é o automóvel que faz com que o carro ande mais com 1 litro de etanol? Esse será o mais econômico. B. Quantos quilômetros, em média, o automóvel mais econômico percorre com 5 litros de etanol? Então, quem é o automóvel mais econômico? Aquele que anda mais quilometragens com 1 litro de álcool. Se eu colocar 5 litros de álcool, ou seja, 5 vezes a quilometragem desse automóvel, quantos quilômetros ele vai percorrer? Certo? E se eu colocar 10 litros, quanto será a distância percorrida? Então, para cada litro ele percorre, ou vai ser 7 ou vai ser 9. No caso, vocês vão escolher qual é o automóvel mais econômico, que anda mais, para fazer a multiplicação. E a resposta será dada em quilômetro, certo? E a questão C, os números 7, 14, 21, 28, 35 e 42 são múltiplos de qual número natural? Então, qual número natural representa aí de qual tabuada eu estou falando? Então, vocês vão responder. Aqui o Ezinho está cortado, então vocês podem desconsiderar. Responda só essa pergunta, tá? E aqui, somente para leitura, a forma como vocês serão avaliados, não precisa copiar, não precisa se preocupar.
Qualquer dúvida me chamem, tá bom? Estarei à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Bons estudos para vocês, gente. Um abraço.